curso ele vai ser um curso rápido de introdução à inteligência artificial. A proposta desse curso é falar um pouquinho sobre o que é inteligência artificial. Porque hoje em dia a gente está rodeado dessa ferramenta, mas muitas pessoas não sabem o que de fato é a inteligência artificial. Como ela surgiu, como ela se comporta no campo da ciência da computação, porque além de uma ferramenta, ela é uma área de estudo da computação. Então, esse curso ele não vai ter uma bagagem matemática severa, até porque a construção de uma inteligência artificial requer muita matemática. Então, esse curso vai evitar ao máximo falar de matemática e a gente vai estudar a inteligência artificial por tópicos rápidos e resumidos. Então, a gente vai aprender como ela funciona, como ela surgiu, o que faz uma inteligência artificial ser uma inteligência, quais são os mecanismos que fazem uma inteligência artificial funcionar. Só que antes da gente entrar em todos esses assuntos, é interessante a gente saber o que é uma inteligência artificial. Uma inteligência artificial, ela nada mais é do que uma ferramenta, óbvio, mas ela também é um campo de estudo da ciência da computação. Mas falando de ferramenta, a inteligência artificial ela é um sistema que ela consegue imitar qualquer atividade humana, até um determinado ponto, claro. E uma inteligência artificial ela tem que ter percepção, pensamento e um grau de aprendizado. O que eu quero dizer com percepção? Percepção é o seguinte: a inteligência artificial ela vai perceber o ambiente à volta dela, ou seja, tudo que está rodeado à volta dela, e ela vai dar um jeito de se adaptar. Pensamento: a inteligência artificial ela tem que pensar por conta própria e ela tem que tomar decisões sem a ajuda de um ser humano. E aprendizado é basicamente a ação dela aprender coisas novas sem a interferência de um ser humano, ou seja, tudo isso ela tem que fazer por conta própria. Então, daqui para diante a gente vai trabalhar o que faz a inteligência artificial ter todas essas características e quais são os tipos de inteligência artificial que existem, além da história por trás dela. Breve história da inteligência artificial. A inteligência artificial é uma coisa do nosso século, só que a origem dela começa há mais ou menos uns 2.400 anos atrás, quando o filósofo grego Aristóteles ele inaugurou a linguagem lógica. Essa lógica ela é chamada também de lógica aristotélica. E essa lógica ela era uma lógica muito severa e com alguns tipos de erros, por assim dizer. E com o passar dos séculos, pessoas como Isaac Newton e o próprio Leibniz, que também criaram o cálculo diferencial integral, eles acabaram por refinar essa lógica aristotélica. E aí, essa lógica refinada por eles ganhou o nome de lógica formal. Essa lógica formal, ela é a lógica que eu ensino para vocês nos nossos vídeos de lógica. Como pode procurar aí na playlist que tem alguns vídeos de lógica matemática no nosso canal. Então, a relação de lógica e de inteligência artificial é muito forte. Por quê? Uma inteligência artificial, ela tem que ser capaz de pensar por si só e de resolver problemas, ou seja, fazer tarefas. Só que, para uma coisa resolver tarefas e pensar, ela precisa de lógica. E a lógica nada mais é do que o estudo do pensamento e a organização das ideias. Então, se eu penso, eu uso lógica. E se não existisse lógica, não haveria inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, em teoria, é um ser pensante. Claro, existem alguns critérios para isso, que já a gente vai aprender quais são. Mas, então, tem que ficar claro que sem lógica, sem inteligência artificial. E além disso, as raízes da inteligência artificial elas vêm também graças ao George Boole, que criou a álgebra booleana.
A álgebra booleana, ela é o ramo da matemática que permite que a gente faça contas, ou seja, operações como multiplicação, divisão, soma e por aí vai com números binários, ou seja, zeros e uns. Dessa forma, através dessa álgebra, a gente conseguiu evoluir os nossos computadores a nível minúsculo. Então, por exemplo, há muitos anos atrás, os computadores eles eram do tamanho de uma sala. E para colocar, por exemplo, um algoritmo de inteligência artificial neles, era um trabalho enorme. Só que com o passar do tempo, graças à álgebra booleana, surgiram os circuitos integrados. E esses circuitos, eles diminuíram o tamanho do computador e, consecutivamente, melhoraram a qualidade dos nossos computadores. Tanto é que hoje a gente tem notebooks, desktops e smartphones que permitem que a gente coloque as nossas inteligências artificiais, os nossos algoritmos de inteligência artificial, de uma maneira muito melhor e muito mais fácil. Então, graças a George Boole, graças a Newton, graças a Leibniz e Aristóteles, a gente tem o surgimento da IA. Mas a inteligência artificial ela só foi realmente ser nomeada e proposta em 1950 com Alan Turing, onde ele escreveu um artigo chamado Máquinas Computacionais e Inteligência. Nesse artigo, ele propôs que máquinas poderiam ser inteligentes. Então, além de Alan Turing ser o pai da ciência da computação, ele também é o pai da inteligência artificial. Porque foi nesse artigo que ele propôs a ideia de que uma máquina poderia ser inteligente, uma máquina poderia ser pensante. E para isso, ele usou vários conceitos de matemática e de lógica para considerar essa ideia. Só que ele deixou claro que para uma máquina ela poder ser pensante, ou seja, para uma máquina poder ser inteligente, ela precisaria passar pelo teste de Turing. E esse teste de Turing ele mesmo criou. Então, o teste de Turing ele vai consistir no seguinte: a gente vai ter 3 participantes, 2 deles vão ser humanos e o outro vai ser uma máquina, no caso um computador. Um dos seres humanos vai ser o avaliador e ele vai fazer perguntas abertas como você está, o que você gosta, por assim dizer. Perguntas onde a pessoa não pode responder sim e nem não. A pessoa é obrigada a falar. Ou seja, a pessoa é obrigada a desenvolver uma resposta complexa sobre o que foi perguntado. Então, o avaliador ele vai fazer perguntas para o ser humano, para outro ser humano e para a máquina. E o objetivo do avaliador ele vai ser de saber diferenciar qual dos 2 participantes é o computador. Ou seja, quem é o computador e quem é o ser humano. Só que se o avaliador ele não conseguir detectar quem é o computador e quem é o ser humano, então a gente pode dizer que a máquina é inteligente. Por que a gente pode dizer isso? Por quê? Porque se o avaliador não sabe dizer quem é quem, ou seja, quem é ser humano e quem é máquina, significa que a máquina consegue responder perguntas abertas igual um ser humano consegue. E se a máquina consegue responder perguntas abertas, significa que a máquina é inteligente o suficiente para pensar e aprender por si própria. E é basicamente isso que o teste de Turing diz. Um dos grandes feitos do teste de Turing é o fato de que esse teste ele consegue prever se uma máquina consegue ou não processar grandes quantidades de informações. O que eu quero dizer com isso? Quando um ser humano ele vai falar, ou quando um ser humano ele vai se comunicar, ele tem que processar grandes quantidades de informações, porque ele tem que pensar para poder formar a ideia dele, ele tem que puxar na memória sobre o que ele está falando sobre um determinado assunto, tudo que ele sabe para poder se expressar, ele tem que articular as palavras, ele tem que formar frases, ele tem que falar com sentido aquela determinada frase.
E tudo isso é uma grande quantidade de informações que um ser humano normal consegue fazer. Então, se a máquina consegue fazer isso, ou seja, processar grandes quantidades de informações, significa que a máquina também consegue se expressar e pensar como um ser humano. Logo, a máquina vai ser inteligente. E é isso que o teste de Turing faz. Ele tenta descobrir se a máquina é inteligente, vendo se ela consegue processar grandes quantidades de informações através de perguntas abertas. Então, ao longo da história, o teste de Turing ele foi feito em diversas máquinas. Só que eu acho interessante citar dois casos que foram muito promissores, mas no fim falharam. Em 2014, uma máquina ela supostamente acabou vencendo o teste de Turing, porque o computador afirmou que ele tinha 13 anos de idade. Só que os avaliadores que fizeram as perguntas para esse computador, eles fizeram as perguntas de maneira errada. As perguntas não eram perguntas abertas. Então, a máquina ela realmente disse que tinha 13 anos, só que ela não pode ser considerada inteligente, porque os avaliadores que fizeram as perguntas não fizeram as perguntas de maneira aberta. Então a máquina não pode ser considerada inteligente, logo ela não passou no teste de Turing. Outro caso interessante é que, numa conferência do Google, no ano de 2018, o CEO da Google ele usou o Google Assistente para ligar para um salão de beleza. E a IA do Google Assistente conseguiu marcar uma hora num salão de beleza. A IA conversou com outro ser humano de uma maneira normal, como se fosse uma pessoa marcando um horário no salão de beleza. E a pessoa do outro lado da linha nem desconfiou. Só que qual que é o problema? De novo, essa inteligência artificial, essa máquina, não passou no teste de Turing, porque esse tema de marcar hora num salão de beleza, ele não é uma pergunta aberta, ele é um tema específico. E o teste de Turing, ele trabalha com perguntas abertas. E se a máquina não consegue responder perguntas abertas, então significa que ela não é inteligente. Se ela não é inteligente, ela não passou no teste de Turing. Então, o Google Assistente não passou no teste de Turing. Então, continuando a falar sobre a história da inteligência artificial, a gente tem também, no ano de 1943, o Warren Michalak, que ele desenvolveu uma teoria onde ele dizia que o cérebro humano ele poderia ser descrito através da lógica, que a gente já viu, né? E da própria matemática. Então, para ele, o nosso cérebro ele poderia ser modelado matematicamente e ele poderia ser expresso através da lógica. Então, neurônios, sinapses, tudo aquilo que existe dentro do cérebro poderia ser recriado com a matemática. E essa recriação, além de usar ferramentas matemáticas, no que se diz respeito à lógica, poderia usar os conectivos lógicos que a gente já estudou no nosso curso de lógica matemática, como o conectivo e, o conectivo ou e o conectivo não. Então, para ele, a única maneira de existir uma inteligência artificial que fosse capaz de aprender alguma coisa e pensar por si só, além de processar informações, seria dessa maneira. É claro que anos à frente surgiu o advento do perceptron, que dá vida a essa ideia do Warren Michalak, mas isso é um assunto que a gente vai ver mais pra frente, certo? Sobre os neurônios artificiais, que são basicamente a base da inteligência artificial que a gente tem hoje. Características da inteligência artificial. Bom, uma inteligência artificial tem algumas características importantes. E uma delas é a característica de agente. Ou seja, agente inteligente. Um agente inteligente nada mais é do que um sistema, por assim dizer, que ele vai perceber o ambiente e nesse ambiente ele vai aprender a como lidar com ele e ele também vai se adaptar. E também ele vai interagir com esse ambiente. Então,
a gente tem agentes de software e agentes físicos. Um agente de software, ele nada mais é do que um conjunto de programas que ele vai fazer alguma tarefa específica. Por exemplo, um organizador de e-mail, ou seja, esse agente de software ele vai ter a tarefa de quê? De organizar os teus e-mails, de separar o que é spam, de separar o que é um e-mail importante, o que não é um e-mail importante, e consecutivamente marcar o que tu já leu ou deixou de ler. Então, um agente de software ele sempre vai ser criado com o intuito de realizar uma tarefa simples. E a gente tem também um agente físico que nada mais é do que um robô, ou seja, vai ser um robô que vai desempenhar alguma tarefa, que vai realizar alguma tarefa. Então, por exemplo, a gente pode ter um robô de montagem, ou seja, um robô que monta alguma coisa, um robô de pintura, um robô que pinta alguma coisa. Por exemplo, a gente pode ter também um robô que aspira pó, aquele robozinho de aspirar pó, que ele vai pela casa e sai aspirando tudo que é tipo de pó. Então, esse robô, ele é um agente físico. Querendo ou não, ele tem um certo grau de inteligência artificial, porque ele lida com o ambiente, ele interage e ele sabe discernir para onde ele está indo sozinho. Então, tecnicamente, ele tem um certo grau de inteligência artificial. E como já dito, a inteligência artificial ela tem mais outras características que eu acho interessante de citar. Quem postulou essas características, da mesma forma que quem postulou o termo inteligência artificial, foi o cientista da computação John McCarthy. Isso foi no ano de 1965. E além desses outros conceitos de agente que eu expliquei para vocês, para ele uma inteligência artificial também tem que ter a capacidade de fazer tarefas e resolver problemas, como a gente já disse, a capacidade de planejamento, ou seja, ela tem que conseguir ser capaz de planejar uma ação sozinha, da mesma forma que uma inteligência artificial, ela também tem que ter a capacidade de acumular e manipular conhecimento, basicamente aprendizado. Ou seja, quando tu aprende algo, tu tá acumulando um conhecimento e manipulando ele, ou seja, tu tá usando o conhecimento que tu tem para resolver uma determinada tarefa, uma determinada atividade. Também ele considera muito importante que uma inteligência artificial ela tem que aprender sozinha ou com supervisão, ou seja, ou uma inteligência artificial ela aprende algo com a ajuda de ser humano ou sem a ajuda de um ser humano, tanto faz. Ela tem que ter um desses dois tipos de aprendizado, com ser humano, sem ser humano. E também uma inteligência artificial ela tem que ser capaz de interpretar estímulos sensoriais. Então, por exemplo, digamos que a gente tenha um agente físico, um robozinho, e a gente manda esse robozinho andar para a direita e o robozinho está caminhando para a direita e ele bate, por exemplo, numa pedra. Então, o robozinho, quando ele bater na pedra, ele tem que ser capaz de entender que ele bateu numa pedra, logo, quando ele for passar de novo por esse caminho que a gente mandou ele, ele tem que cuidar para ver se não tem outra pedra para que ele não bata. Então, ele aprendeu através de um estímulo sensorial que ele tem que tomar cuidado com possíveis pedras no caminho. Então, basicamente, é assim que uma rede neural, uma inteligência artificial, tem que se comportar e tem que ter esse tipo de características. Redes neurais. Redes neurais nada mais é do que modelos, ou seja, redes. Por que redes? Porque são várias redes, são um conjunto. Nada mais é do que modelos computacionais que vão ser inspirados no cérebro, ou seja, no funcionamento do cérebro e no sistema nervoso, no caso, nos neurônios. E uma rede neural, ela vai ganhar conhecimento com base no aprendizado, ou seja, com base em coisas que ela aprende. E esse conhecimento ele vai ser armazenado nos pesos da rede, ou seja, nos pesos da rede, né, propriamente dito, e nos pesos da equação que forma a rede. Então a gente pode resumir redes neurais como um conjunto de neurônio
de um conjunto de neurônios que vão ser capazes de aprender e realizar uma tarefa. Nada mais é do que uma inteligência artificial. Toda inteligência artificial é uma rede neural. E uma inteligência artificial ela tem dezenas ou centenas de milhares de neurônios que são artificiais e eles são conectados entre si. O próprio ChatGPT nada mais é do que isso. Um punhado de neurônios que são conectados e realizam alguma tarefa. E claro, além do ChatGPT, a gente pode usar redes neurais para outras coisas, por exemplo, tradução, detecção de rostos e sentimentos, reconhecimento de voz, detecção de fraudes e por aí vai. E, como eu já tinha dito, a inteligência artificial ela é um campo de estudo da ciência da computação. Então dá para ver nessa imagem que a gente tem meio que um mapa, uma representação do campo de estudo da inteligência artificial. Então, dentro da inteligência artificial a gente tem o subcampo das redes neurais e dentro das redes neurais a gente tem o subcampo do aprendizado de máquina. Da mesma forma que a gente tem o subcampo do aprendizado profundo. Então, todas essas coisas fazem parte de uma área maior que é a inteligência artificial, que é o que a gente está vendo no nosso curso. Árvores de decisão. Como a gente já tinha visto antes, dentro do ramo de machine learning, a gente tem algumas técnicas que fazem com que o computador possa aprender sozinho ou com a ajuda de um ser humano. E uma dessas técnicas são as árvores de decisão. Então, com essa técnica, a gente pode fazer com que o computador aprenda e tome decisões através da influência humana. Então, essa é uma técnica de aprendizado supervisionado, ou seja, o computador ele vai aprender com a ajuda de um ser humano, mas ele vai conseguir tomar decisões e pensar também. Então, a gente pode usar de coisas como sim ou não para tomar as nossas decisões. E dentro dessa técnica, a gente vai usar nós. O que são nós? Nós são algumas estruturas que a gente vai usar dentro da nossa árvore. Então a gente tem o nó raiz, que é o nó mais importante da árvore. A gente tem o nó de decisão, que ele vai ser uma linha, um objeto no caso, mas aqui a gente trata como uma linha, que ele vai relacionar outros nós. E através desse nó de decisão a gente vai conseguir formar uma hierarquia. E também a gente tem os nós folhas. Os nós folhas, eles são saídas. Por que saídas? O nó raiz, ele é basicamente um dado de entrada. Então, a gente vai colocar uma coisa dentro desse nó raiz, que vai ser um valor de entrada, e com base nas nossas decisões, a gente vai ter um valor de saída, que vai ser o nosso nó folha. Então, agora olhando com mais cuidado para essa árvore de decisão, vamos supor que eu queira ensinar para o computador a tomar a decisão de ir para a praia. Então, ali de início, o nosso nó raiz é o nó ir à praia, certo? E eu vou dizer para ele o seguinte: tu tem a escolha de ir para a praia e tu pode dizer sim ou não. Se tu disser que sim, tu vai para a praia. Se tu disser que não, tu vai ficar em casa. Percebe que o sim e o não é o nosso nó de decisão. E esses dois nós de decisão estão ligados a outros dois nós, que é o nó fui à praia e o nó fiquei em casa. Então, vamos supor que eu diga num primeiro momento o seguinte para o computador: vai para a praia. Então, o computador vai dizer sim e ele vai à praia. Só que eu vou impor uma outra condição para o meu computador, que é o seguinte: faça alguma coisa se estiver chovendo. Então, eu vou dizer para ele: se estiver chovendo, tu volta para casa. Então ele vai ter que dizer sim se estiver chovendo, e se ele disser sim, ele vai voltar para casa. Se estiver ou se não estiver chovendo, ele vai dizer não e ele vai ficar na praia. Agora, como é que se dá o processo de aprendizado? E vamos supor então que eu digo para o computador ir para a praia, e então ele diz sim, ele vai para a praia, e eu ponho a condição do seguinte: se estiver chovendo, tu
tu volta para casa. Então ele tem que dizer sim e ir para casa. Só que quando ele chega lá e diz que tá chovendo, ele verifica se tá chovendo. Se ele disser não e ficar na praia, o computador cometeu um erro. Então eu vou refazer esse processo até que ele tome a decisão que eu quero de voltar para casa, porque eu disse que se estiver chovendo, ele tem que voltar para casa. Então o processo de aprendizado através de uma árvore de decisão é isso. Eu imponho uma condição, o computador toma uma decisão e até que ele tome aquela determinada decisão, eu vou fazer com que ele repita esse processo e, consecutivamente, ele vá aprendendo. E, como já dito, essa técnica de árvore de decisão, ela vai fazer com que o computador comece a pensar e reconhecer padrões. Então, se o computador errar uma vez, ele vai tomar a decisão indo pelo outro lado da árvore, como a gente fez ali no nosso exemplo. E assim ele vai aprender por conta própria. Esse processo ele é muito similar com outra ideia na programação chamada de se então, que se alguma coisa acontece, tu manda o computador fazer outra. Só que aqui a gente não tem todo esse grau de, como eu posso dizer, de complexidade. Uma árvore de decisão ela é muito complexa. No caso, esse exemplo que eu dei para vocês é um exemplo genérico. E até tem esse memezinho que tá aparecendo ali na tela que uma IA nada mais é do que um bando de if-else. Quando na verdade não, uma árvore de decisão, uma IA, por assim dizer, que use essa técnica de árvore de decisão, ela é muito mais complexa do que um bando de if-else. Ela, de se então no caso. Ela é parecida, mas não é. É muito mais além. Machine Learning, Teorema de Navier-Bayes. Essa é uma técnica de aprendizado profundo de Machine Learning, onde a gente usa o cálculo da probabilidade de um evento com base em outro evento anterior que já aconteceu. Então, o que isso quer dizer? A gente precisa de uma informação anterior para prever o resultado de uma nova informação. E assim, com base em previsões, com base em probabilidades, a gente consegue ensinar o computador a executar uma tarefa e a pensar por conta própria. Então, em outras palavras, eu preciso saber de um evento que já aconteceu para poder determinar a probabilidade do outro evento de acontecer. Então, essa técnica ela vai ser útil porque o computador vai aprender com base de um evento que já aconteceu. Isso vai permitir que ele tome uma decisão da melhor maneira quando ele estima a probabilidade do próximo evento e assim sucessivamente. Então, através desse teorema que vem da estatística, a gente consegue fazer uma das técnicas de aprendizado de máquina supervisionado. Então, essa é a fórmula usada e eu vou dar uma breve explicação dela para vocês. Essa fórmula basicamente diz que a probabilidade de A ocorrer dado que B ocorreu é igual à probabilidade de B ocorrer dado que A ocorreu, multiplicado pela probabilidade de A ter acontecido, e tudo isso é dividido pela probabilidade de B ter acontecido. Em outras palavras, para que a probabilidade de A aconteça se B aconteceu, isso tudo tem que ser igual à probabilidade de B ter acontecido antes do A, multiplicado pela probabilidade do A ter acontecido, dividido pela probabilidade do B ter acontecido. Deep Learning nada mais é do que aprendizado profundo no português. Deep Learning nada mais é do que algoritmos que são inspirados no cérebro humano. Ou seja, são redes neurais, só que mais complexas e com mais camadas. Essas redes neurais de Deep Learning, ou seja, redes neurais de aprendizado profundo, elas conseguem processar uma grande quantidade de dados e elas vão ter muitas camadas, igual um neurônio humano. Então, mais pra frente a gente vai ter uma aula só falando sobre o neurônio humano, a anatomia do neurônio, e a gente vai notar que o neurônio humano ele é muito complexo. E a partir da inspiração dessa complexidade, surgiu a ideia de criar uma imitação computacional do neurônio humano. E a partir dessa imitação computacional do neurônio humano,
as inteligências artificiais acabaram surgindo e hoje em dia a gente tem o tão famoso ChatGPT, que é capaz de aprender e pensar por conta própria. Então, um exemplo de técnica de Deep Learning são redes neurais convolucionais. Essas redes usam dados tridimensionais para poder detectar imagens e reconhecer objetos. E para fazer esse processo de detecção, se usa um pouco da matemática do ensino médio, que são matrizes e funções. Claro que também se usa um pouquinho de matemática da faculdade, que são os grafos, mas toda a matemática que tu vê no ensino médio, como matrizes e funções, a gente usa aqui para poder fazer esse tipo de detecção. E essa sacada que eu expliquei para vocês, ela foi inspirada no nosso neurônio, no neurônio humano. Por quê? O nosso neurônio, o nosso cérebro, ele consegue identificar imagens quando ele é exposto a curvas e linhas no mundo real. Então, esse tipo de rede ele vai pegar linhas, bordas e curvas e vai filtrar elas. E a cada filtragem desses elementos, ele vai jogar numa camada. Então, ele vai ler todas as linhas, todas as bordas e todas as curvas de qualquer coisa do mundo real, o nosso cérebro, através da nossa visão, e vai jogar numa camada. E quanto mais a gente fizer isso, quanto mais a gente olhar para um objeto, para alguma coisa do mundo real, o nosso cérebro vai fazer esse procedimento de filtrar as linhas, as bordas e as curvas, vai jogar numa camada, e assim a gente vai conseguir aprender o que é aquele objeto, o que é aquela forma que a gente está vendo na vida real, e memorizar. E as redes convolucionais nada mais é do que esse processo, só que de uma maneira mais computacional, mas vem dessa inspiração no neurônio humano. Os neurônios humanos. A gente já viu anteriormente que a inteligência artificial, bem como as redes neurais, elas são inspiradas nos neurônios dos seres humanos, nos neurônios dos animais. Só que antes da gente começar a discutir como uma rede neural funciona de fato, como é a arquitetura de uma rede neural, qual é a base dessa rede que serve como alicerce para a inteligência artificial que existe hoje, a gente tem que entender como funciona um neurônio humano que dá base, que dá palco para o neurônio artificial, para as redes neurais. Então, primeiramente, a gente pode notar nessa figura que ilustra um neurônio humano que a gente tem alguns elementos. Primeiro, a gente tem uma coisa chamada dendritos. Os dendritos eles vão receber as informações de outras células e de outros neurônios, certo? A gente também tem uma coisa chamada soma, que vai processar as informações que entrarem dentro do neurônio, bem como a gente tem uma coisa chamada axônio, que vai pegar a informação que entrar dentro do neurônio e vai do ponto extremo do neurônio, que é a sinapse, e a sinapse é o lugar onde vai liberar neurotransmissores, ou seja, a sinapse nada mais é do que uma parte do neurônio que vai modelar as conexões entre os neurônios. E o que vai acontecer? Os neurotransmissores, que são as sinapses, quando eles forem liberados, o que vai acontecer? Vai ser disparado um sinal elétrico. E quando um sinal elétrico é disparado dentro do neurônio, o cérebro ele vai analisar aquele sinal e ele vai transmitir essa informação adiante para os outros neurônios. E assim tu vai ter um aprendizado. Então, por exemplo, digamos que tu tá andando e tu bate o dedinho na quina da mesa. No momento que tu bater com o dedo na mesa, o que vai acontecer? Tu vai sentir dor, o teu canal dos dendritos no teu neurônio vai receber a informação de que tu bateu o dedo na mesa. Essa informação vai para a região chamada soma, que vai processar essa informação e que vai passar adiante para o axônio, que vai levar a informação até a sinapse. Da sinapse, ela vai analisar toda essa informação e vai liberar um neurotransmissor, ou seja, uma descarga elétrica que vai passar adiante para os outros neurônios. Conclusão, o que vai acontecer? Depois que esse processo for feito, tu vai concluir que, bom, bater com o dedo
bater com o dedo na quina da mesa dói. Então eu tenho que tomar cuidado para não fazer isso de novo. Então tu tá aprendendo dessa maneira algo que vai te proteger futuramente e que vai ficar retido na tua memória. O neurônio MCP. O neurônio MCP ele é inspirado no neurônio humano, né? Mas esse neurônio ele foi criado pelo Macaulay e pelo Walter Pitts, que a gente já viu quem é nas primeiras aulas do nosso curso. Então, esse neurônio, assim como o nosso neurônio humano, ele tem algumas semelhanças. Bom, primeiro de tudo, é importante dizer que esse neurônio ele tem entradas. Nessas entradas é por onde a informação ela entra no neurônio artificial. Então, as entradas recebem os valores de entrada do neurônio e elas são representadas pela letra X, certo? Então, nesse neurônio a gente pode colocar um infinito número de entrada que vão ser processadas depois, certo? E a partir daí a gente pode trabalhar com inúmeras entradas para fazer aquilo que a gente quer. Depois que o neurônio recebe alguma entrada, ele vai receber também um peso, ou seja, um valor onde cada entrada que o neurônio receber vai ter uma influência. Por que isso é importante? Por quê? Porque alguns valores, algumas informações são mais importantes que as outras quando tu tá trabalhando com computação, quando tu tá analisando um problema. Então, tu ter um valor que indique um peso para uma determinada entrada é muito importante. Depois disso, quando o neurônio receber uma entrada e receber um peso, e associar o peso ao valor de entrada, essas duas coisas elas vão parar numa coisa chamada soma. A soma nada mais é do que o resultado da soma ponderada entre os valores de entrada e entre os pesos. Ou seja, tu multiplica o valor da entrada pelo valor do peso, certo? E depois disso, depois que o neurônio recebe as entradas, associa a um determinado peso e manda tudo isso para a soma, que assim como um neurônio biológico processa essas informações elas vão parar por uma coisa chamada função de ativação, que nada mais é do que uma função matemática que vai receber o valor da soma, e se esse valor da soma tiver num critério determinado do valor de ativação, esse neurônio ele vai seguir adiante, ele vai produzir uma determinada saída. E a saída nada mais é do que o resultado da função de ativação. Então, resumindo, eu entro com o valor de entrada, esse valor de entrada vai ser associado a um peso que vai indicar a importância daquele valor de entrada, daquela informação. Os pesos e as entradas vão ser multiplicados um pelo outro e vão parar dentro da soma. A soma vai processar essas informações, vai jogar para o valor e vai jogar para a função de ativação. Se a função de ativação tiver um valor determinado que a gente queira, a gente vai ter uma determinada saída. E é assim que o computador consegue pensar de maneira artificial, tomar decisões, pensar por si só. Por quê? Porque ele vai processar uma quantidade de informações, vai analisar elas, e se ela estiver batendo com um determinado valor que a gente queira, a gente vai ter uma determinada saída, e conforme o computador vai fazendo isso, ele vai se tornando mais inteligente, mais sábio. Então aqui a gente tem um paralelo muito interessante do neurônio MCP, que é o neurônio artificial, e o neurônio biológico, o neurônio humano. Então tu nota que nos dois a gente tem um canal de entrada. No neurônio MCP isso é representado pela letra X, onde a gente pode ter um número infinito de entradas, assim como no neurônio humano a gente pode ter um número infinito de dendritos que vão receber as informações. A gente tem também os pesos que são associados aos valores de entrada no neurônio MCP, que são representados por W. É claro que, assim como os valores de entrada, tu pode inserir pesos infinitos, valores de pesos infinitos no neurônio MCP. E esses pesos fazem a alusão ao axônio que tem no nosso neurônio normal. E aí também a gente tem nos dois neurônios a soma que vai processar as informações e vai passar adiante. Quando isso acontece,
a informação no neurônio MCP vai para a função de ativação. Se o valor da soma tiver condizente com o valor de ativação que a gente definir, a função de ativação vai passar adiante, vai gerar uma saída, ou vai passar para outro neurônio que vai repetir esse mesmo processo e vai gerar um aprendizado ou um resultado. No neurônio biológico é a mesma coisa. A gente vai ter as sinapses que vão receber o valor da soma, e quando eles receberem o valor da soma, vai ser emitida uma descarga elétrica, e essa descarga elétrica vai ser passada adiante para outro neurônio. E assim tu vai ter um aprendizado e uma retenção de conhecimento. Então, os dois neurônios são muito parecidos, porque um é inspirado no outro. O perceptron. Sejam muito bem-vindos à nossa última aula do nosso curso de inteligência artificial. Bom, o perceptron ele foi criado em 1958 pelo Rosenbach, que era um psicólogo. Bom, o perceptron ele é muito importante porque foi a partir dele que toda a inteligência artificial se desenvolveu. O perceptron nada mais é do que um aprimoramento do neurônio MCP que a gente estudou na última aula. E sem a existência do perceptron, não seria possível a existência das inteligências artificiais que a gente tem hoje, como, por exemplo, o nosso chat GPT. Então, o perceptron ele é muito semelhante ao neurônio MCP, só que a diferença é que o perceptron ele permite que tu interligue vários e vários neurônios da mesma forma que tu pode criar redes neurais infinitas, quase que infinitas, com o perceptron. Então, o perceptron nada mais é do que um modelo matemático que vai conseguir tomar uma decisão binária usando dois ou mais valores de entrada. No caso, essa decisão binária é feita com valores de 0 e 1. E a gente pode inserir infinitos valores de 0 e 1 dentro do nosso perceptron para que ele tome uma decisão. Então, o que ele vai fazer? Ele vai receber uma lista de números com 0 e 1, e a partir dessa lista, ele vai pegar um resultado e vai jogar para uma camada de saída. Esse círculo que está aparecendo aí na nossa gravura, ele faz alusão a um neurônio. E cada conexão, ou seja, cada entrada, vai estar associada a um determinado peso igual ao neurônio MCP. Então, cada valor de entrada vai ser multiplicado, somado e vai ser jogado dentro do neurônio que vai armazenar esse valor. Consecutivamente vai criar uma camada. E essa entrada, quando multiplicada, ela vai ser armazenada dentro do neurônio. Quando isso acontecer, se a soma passar de um determinado valor, que a gente vai chamar de viés, ou popularmente conhecido como bias, o resultado no final do neurônio vai valer 1. Caso contrário, ele vai valer 0. Então, o perceptron nada mais é do que uma tomada de atitude, ou seja, ele consegue discernir entre sim e não, verdadeiro e falso, a partir de vários valores de entrada. E a partir daí, quando tu repete esse processo e insere várias e várias redes neurais, a partir de perceptrons, tu consegue criar uma inteligência artificial que consiga aprender e executar uma determinada tarefa. Muito obrigado a você que assistiu toda essa playlist de inteligência artificial. Por favor, considere compartilhar para que a gente possa mostrar para